Olá, bem-vindo a mais uma videoaula com a professora Heloísa Furlan. Vamos resolver as questões da prova do Senai CGE 2128 do primeiro semestre de 2017, cursos de aprendizagem industrial. Candidatos encaminhados formalmente por empresas contribuintes. Parte 1, questões de 1 a 10. Pause o vídeo a cada exercício e tente resolver antes de ouvir a minha explicação. Questão 1. Em processos seletivos, é comum encontrarmos exercícios envolvendo o valor do ano em que são aplicados. Um candidato, percebendo essa regularidade, resolveu encontrar todos os divisores inteiros do número 2015 durante seus estudos. Quantos divisores inteiros possui o número 2015? Aqui devemos nos lembrar como calcular os divisores de um número. Para isto, faremos a decomposição do número 2015 em fatores primos. 2015 é ímpar, então você já sabe que não é divisível por 2. Somando-se os algarismos 2, 0, 1 e 5, obtemos 8. 8 não é divisível por 3, então 2015 também não será. Então, iniciaremos a divisão por 5. 2015 dividido por 5, 403. 403, será que é divisível por 5? Não, porque não termina nem em 0 e nem em 5. Será que ele é divisível por 7? Por 11? Por 13? Sim, ele é divisível por 13. 403 dividido por 13, 31. 31 também é um número primo. Assim, nós vamos dividi-lo por 31, porque um número primo ele só possui dois divisores, 1 e ele mesmo. Agora nós vamos traçar aqui e vamos colocar um aqui em cima. E vamos agora multiplicar esses divisores, começando então pelo 5. Olha, 5 vezes 1, 5. 13 vezes 1, 13. 13 vezes 5, 65. 31 vezes 1, 31. 31 vezes 5, 155. 31 vezes 13, 403. 31 vezes 65, 2015. Vamos agora colocar os divisores aqui embaixo, na ordem: 1, 5, 13, 31, 65, 155, 413 e 2015. Observe que aí nós temos 8 divisores naturais. Mas o exercício está querendo saber os divisores inteiros. Quando fala em inteiros, quer dizer que eles podem ser positivos ou negativos. Como aqui nós temos 8 naturais, ou seja, 8 divisores positivos, então teremos também 8 negativos, totalizando assim 16 divisores inteiros. Alternativa E. Nada de calculadora. Lembre-se, no dia da prova, você não poderá usá-la. Então, olha, lápis e papel na mão. Questão 2. Em um edifício residencial com 16 andares, dois segmentos do display que mostra os números dos andares estão queimados, conforme mostra a figura a seguir. Se a parte queimada do display está representada pelos retângulos claros na figura, quantos são os números de andares que aparecem com problema no visor? Vamos colocar aqui, olha, os algarismos que podem ser escritos, então. Observando a figura, ali onde está com defeito, quais desses algarismos não podem ser escritos?
ou seja, quais estão com problema. Então, o 0, o 2, o 3, o 5, o 6, o 8 e o 9. Então, quais são os andares com problema? O 2, 3, 5, 6, 8 e 9. O 10, o 12, 13, 15, 16. Lembre-se que são 16 andares, né? Então, para por aí. Totalizando assim, 11 andares com problema. Alternativa C. Questão 3. Foi realizada uma pesquisa com 100 ouvintes de rádio sobre a audiência das rádios A e B. 48 pessoas disseram ouvir apenas a rádio A. 12 pessoas disseram ouvir as duas rádios. E apenas 9 pessoas não ouvem nenhuma das duas rádios. Quantas pessoas ouvem apenas a rádio B? Vamos fazer o diagrama. Total de pessoas, 100. Aqui nós temos os ouvintes da rádio A e da rádio B. Aqui são aquelas que não ouvem rádio alguma. 48 pessoas ouvem apenas a rádio A. 12 ouvem as duas. 9 não ouvem nenhuma. Quantas ouvem apenas a rádio B? Se somarmos 48 com 12, temos um total de 60 pessoas que ouvem a rádio A. Temos ali, olha, 9 pessoas que não ouvem nada. Já somam 69 pessoas. Como temos um total de 100 pessoas, então 100 pessoas tira 69 é igual a 31 pessoas que ouvem apenas a rádio B. Agora, se quiséssemos saber quantas pessoas ouvem a rádio B, faríamos 31 mais 12, que é igual a 43. Mas a nossa pergunta é: quantas pessoas ouvem apenas a rádio B? Alternativa B, 31. Questão 4. Após aplicar dois aumentos consecutivos de 20% e 30% sobre o preço de determinado produto, uma loja de shopping participará do dia da promoção, colocando um cartaz que oferece aos clientes um desconto de 50% sobre o preço desse mesmo produto. Após esses aumentos de desconto, qual foi o abatimento oferecido sobre o preço inicial do produto em porcentagem? Vamos chamar a mercadoria de X. Então, a mercadoria ela teve um aumento de 20%. Então, 100% mais 20%, porque é um aumento, vai passar a 120%. 120% é o mesmo que 120 sobre 100, que por sua vez é o mesmo que 1,20. Então, 1,20x é o preço atual da mercadoria. Depois ela sofreu um outro aumento de 30%. Então, passou a custar 130%, que é igual a 130 sobre 100, que é igual a 1,3. Então, 1,3 em cima de 1,20, ou seja, 1,30 vezes 1,20x, totalizando assim 1,56x. Depois, a mercadoria teve um desconto de 50%. 50% é igual a 50 sobre 100, que é igual a 0,5. Então, 0,5 vezes 1,56x é o mesmo que dividir 1,56 por 2, 0,78x. A pergunta é: qual foi o abatimento oferecido sobre o preço inicial? O preço inicial da mercadoria é X. Então, X menos 0,78x, que é igual a 0,22x. É o mesmo que 22 sobre 100, ou seja, 22%.
Alternativa A. Questão 5. O lucro de uma empresa é dado pelo polinômio L de x igual a negativo x ao quadrado mais 500x menos 80.000, no qual x representa o número de unidades vendidas de um certo produto. Com o aumento de 200 unidades nas vendas desse produto, qual a expressão que representa a nova situação do lucro desta empresa? Observe que aumentaram 200 unidades. Então, o nosso x será substituído por x mais 200. E aí, então, no lugar do x, olha, nós vamos colocar x mais 200, utilizando parênteses. X mais 200 ao quadrado é o mesmo que x mais 200 vezes x mais 200. Vamos copiar o restante. Agora vamos aplicar a propriedade distributiva. Então, x vezes x, x ao quadrado. X vezes 200, 200x. 200 vezes x, 200x. 200 vezes 200, 40.000. 500 vezes x, 500x. 500 vezes 200, 100.000. Agora nós vamos, olha, somar os termos semelhantes e resolver aqui. Assim nós temos negativo x ao quadrado mais 400x mais 40.000, mais 500x mais 20.000. Agora vamos fazer o oposto, olha, negativo x ao quadrado, negativo 400x, negativo 40.000, mais 500x mais 20.000. Reduzindo a termos semelhantes, nós temos, olha, negativo 400x com 500x, que vai dar 100x. E negativo 40.000 com 20.000, negativo 20.000. Assim, temos aqui a alternativa B. Questão 6. Um atleta, durante a corrida de São Silvestre, completou o percurso em 1 hora e 30 minutos, com uma velocidade constante de 10 km por hora. Se um iniciante fez o mesmo percurso com uma velocidade constante de 5 km por hora, em quanto tempo ele completou o percurso? Observe que a velocidade caiu pela metade. O percurso é o mesmo. Então, o que vai acontecer com o tempo? Obviamente que ele dobrará. Então, o dobro de 1 hora e meia, 3 horas. Mas se não fosse assim tão óbvio, você deveria fazer alguns cálculos. Então, vamos fazer aqui. Temos aqui, então, o tempo de 1 hora e 30 minutos, ou seja, 1 hora e meia. Vamos aplicar na fórmula da velocidade, que é a variação de espaço dividido pela variação de tempo. A velocidade é 10, o tempo é 1 hora e meia. Qual é o espaço percorrido? Olha, multiplicando aqui, encontramos que neste intervalo de tempo ele percorreu 15 quilômetros. Agora vamos calcular, então, quanto tempo ele demorou para percorrer esses mesmos 15 quilômetros com uma velocidade 5. Então, vamos colocar velocidade aqui 5 e o espaço 15. Multiplicando, nós temos 5 vezes a variação de tempo igual a 15. Passando 5 para o segundo membro, olha, 15 dividido por 5, que é igual a 3 horas. Alternativa D. Questão 7. Durante uma competição do tipo faça se puder, os atletas precisam subir apoiados em uma escada à altura de 28 metros, saindo de uma plataforma que está a 4 metros de altura e a distância de 10 metros na horizontal, conforme a figura a seguir. Desse modo, o comprimento da escada será de... Vamos traçar aqui, olha, temos um ângulo de 90 graus e aqui está falando que esta distância é igual a 10 metros. Observando aqui na vertical, nós temos 28 metros e a escada está a 4 metros de altura. Então, aqui nós temos 24 metros. Temos aí um triângulo retângulo, temos duas medidas, então precisamos calcular a escada, que no caso é a hipotenusa. Assim, vamos aplicar o teorema de Pitágoras, que diz que o quadrado da hipotenusa
é igual à soma dos quadrados dos catetos. Então, a hipotenusa é x ao quadrado, o valor de b é 10 e o valor de c, 24. 10 vezes 10 dá 100 e 24 vezes 24, 576. 100 mais 576, 676. Raiz quadrada de 676 é igual a 26. Alternativa A. Questão 8. Se a área de um quadrado é igual a 64 metros quadrados e queremos descobrir a medida de seu lado, podemos usar a equação x² igual a 64 para representar essa situação, considerando x a medida do lado. Sendo assim, a solução dessa situação é, olha, temos um quadrado cuja área é 64. O quadrado tem dois lados com a mesma medida, então, qual é o número que ele vezes ele é igual a 64? Basta encontrar a raiz quadrada de 64, que é igual a 8 metros. Por que não pode ser a alternativa A? Porque, por se tratar de um comprimento, ele não pode ser negativo. Então, nós temos aqui a alternativa B. Apenas x igual a 8 metros. Questão 9. Considere os três quadriláteros representados abaixo. Uma propriedade comum entre esses quadriláteros é... Vamos observar as figuras. Então, o retângulo, ele possui dois pares de lados paralelos e quatro ângulos congruentes, de 90 graus. O losango, por sua vez, possui dois pares de lados paralelos, quatro lados congruentes. E o quadrado, dois pares de lados paralelos, quatro lados congruentes e quatro ângulos congruentes de 90 graus. Então, a propriedade que eles têm em comum é dois pares de lados paralelos, ou seja, os lados opostos são paralelos. Alternativa D. Questão 10. O projeto de um chalé, conforme esboço sem escala a seguir, possui dois pavimentos paralelos. O primeiro pavimento e o pavimento térreo. Qual é a medida do comprimento em metros do primeiro pavimento? Observe ali na lateral, olha, se toda aquela medida é igual a 8 e a medida de baixo é igual a 5, então aqui nós temos uma medida 3 metros. Queremos saber a medida do primeiro pavimento, então x. Verifique que aí tem dois triângulos, então o triângulo menor possui medidas 3 e x. O triângulo maior possui medidas 8 e 6. Vamos fazer a semelhança de triângulos. 3 está para 8, assim como x está para 6. Multiplicando aqui, nós temos 8x. Multiplicando aqui, nós temos 18. Então, passando 8 dividindo no segundo membro, olha, 18 dividido por 8 é igual a 2,25 metros. Alternativa A. Continuaremos a resolução das outras questões no próximo vídeo. Foi útil a você? Então deixe o seu like, compartilhe com outras pessoas e se você for novo por aqui, inscreva-se. Obrigada! Curta também a minha página no Facebook, Matemática Entendida. Até mais!